Conseguimos contato mais uma vez com o doutor Marcelo Lima, né? Com assuntos do INSS. Um bom dia especial mais uma vez, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Agora sim, muito bom dia a você, Michele, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal da Líder, né? Como sempre, a gente tem segundas-feiras passando informações e certamente, né, os nossos ouvintes já aguardando assiduamente para saber como deve fazer, a fonte tem que ser essa mesmo, tá? Tem que ser a fonte correta, a fonte única, que é o próprio INSS. Doutor Marcelo, muito bom dia. Quem já está aposentado, doutor Marcelo, pode continuar trabalhando formalmente com carteira assinada? Isso é permitido por lei? Pois não, Nelson, olha só, bom dia para você também. E no mais, é possível sim. A única exceção é se for aposentadoria por invalidez, né? Porque a invalidez é para toda e qualquer atividade que lhe dê sustento, ou seja, se a pessoa está por invalidez, não pode trabalhar de jeito nenhum. Tirando isso, as demais aposentadorias é sim possível, né, que você volte ao mercado de trabalho sem menor problema, inclusive recebendo a aposentadoria de forma tranquila, 100% sem nenhum tipo de desconto. Doutor Marcelo, se o aposentado volta a trabalhar com carteira assinada, ele continua contribuindo para o INSS e essa contribuição gera algum benefício futuro? Perfeito, excelente pergunta, Michele. É uma dúvida muito comum das pessoas, né? Ou seja, os direitos trabalhistas dessa pessoa são mantidos com exceção do seguro-desemprego, tá? Mas o FGTS conta, inclusive, quem está aposentado e continuou trabalhando pode sacar todos os meses o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um direito trabalhista, que é 8% que o patrão paga em cima, né, daquele valor que você recebe. Então, todo mês ele já pode sacar. Tem direito a férias, tem direito a 13º, tudo com mando figurino. A única condição trabalhista que ele não vai ter é o seguro-desemprego, uma vez que ele já tem a condição da aposentadoria, né? Tem multa de 40%, tem tudo. Agora, nessa condição, o que ele contribui para a Previdência trabalhando não vai trazer para ele nenhum outro benefício, porque só se aposenta uma vez por cada regime. Então ele não vai se aposentar de novo, inclusive, infelizmente, se ele tiver uma condição de ficar doente, incapaz para aquele momento temporário, não vai receber benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, uma vez que já está aposentado. Então, para a Previdência em si, ele não teria essa condição de ter outros benefícios, apenas a aposentadoria dele, tá? O salário família, claro, é possível, uma vez que ele tenha filhos menores de 14, né, menores inválidos, então, vamos dizer assim, é um benefício que ele poderia sim ter direito, né, a receber. Então, tirando isso, não tem. Não serve, vamos dizer, essa contribuição para que ele faça uma revisão futura, etc. O motivo real é bem simples de explicar. Porém, as pessoas às vezes podem não entender. Vamos lá. Por que existe, então, uma vez que eu já estou aposentado, continuo trabalhando, e por que esse desconto? Esse desconto é em razão do princípio da solidariedade. Por quê? Porque quem está trabalhando está pagando para quem já saiu. É como se ele estivesse pagando para ele mesmo. Na regra geral, eu vou falar aqui na teoria, eu sei que na vida real as pessoas continuam trabalhando porque precisam para complementar o que já recebem, né? Nesse caso, na teoria, vamos explicar isso mais uma vez, justamente a pessoa só continua porque precisa. Na prática, a gente sabe que é real e acontece. E por essa razão, quando se aposenta, você não precisa ter mais nenhum vínculo. É aquela velha história, não, vou pendurar as chuteiras aqui, não vou trabalhar mais. Isso seria, na verdade, incrível se fosse assim. A gente espera que isso em breve aconteça. A gente sabe que na vida real as pessoas voltam a trabalhar. Uma vez que você se aposentou, na teoria, como eu disse, não tem mais que trabalhar, não tem mais que ter nenhum tipo de contribuição. Mas se você voltou a trabalhar de forma espontânea, que você quis continuar, você tem que saber que vai contribuir para a Previdência, porém, não vai ter nenhum tipo de novo benefício ou, quiçá, qualquer tipo de revisão, tá? É pelo princípio da solidariedade mesmo. 9h37, 30 segundos, estamos conversando com o educador previdenciário, doutor Marcelo Lima, uma aula que acontece todas as semanas sobre os assuntos atinentes ao INSS. Doutor, quem se aposentou por aposentadoria especial, pode voltar a trabalhar na mesma função ou em ambientes insalubres, ambientes perigosos? Pois não, nesse caso não podem voltar a esse tipo de trabalho, pode a qualquer outro. Então quem está aposentado de forma especial, aquelas pessoas expostas a riscos, né, trabalhava, por exemplo, exposto a um risco de explosão, risco químico, risco biológico e se aposentou. Ele se aposentou, não vai poder mais trabalhar em nenhuma situação que exponha ele a riscos, porque se ele já fez isso durante um certo tempo da vida e um tempo menor, inclusive, em relação aos que não estavam expostos,
ele não vai poder voltar. Agora pode trabalhar de carteira assinada. Vou dar um exemplo. Imagine que ele trabalhava, né, por exemplo, como uma enfermeira ou algum médico, enfim, exposto a um risco biológico, se aposentou de forma especial. Ele não pode voltar, por exemplo, a trabalhar numa condição específica, né? É muito possível que ele tenha essa condição de trabalho, tá? É muito importante que a gente explique que as pessoas que tenham, né, essa condição não podem voltar. Pode trabalhar como auxiliar, pode trabalhar como professor, mas nunca na mesma área. Doutor Marcelo, existe alguma situação em que o aposentado ele pode perder a sua aposentadoria se ele voltar a trabalhar, e quais são? Bom, nesse caso, essa pergunta foi feita há pouco, ele se voltar numa atividade em que ele está exposto a risco, ele pode sim perder, né? Ele pode ter essa condição de ser chamado para fazer uma visão e vai perder. Então é possível que, se voltar a trabalhar estando na condição especial para uma atividade especial também, de repente ele estava numa outra, ele trabalhava uma que deu direito a aposentar com 25 anos de trabalho, por exemplo. Aí ele está em uma que dê para aposentar com 20, não vai fazer diferença, é risco do mesmo jeito, ele vai perder. Uma outra situação é se ele está aposentado por invalidez e voltar ao mercado de trabalho, né? Nesse caso, antes das exceções, é justamente aquele que tem 60 anos ou mais, né? Ele não faz mais revisão na condição da aposentadoria por invalidez. Tirando isso, pode trabalhar tranquilamente. O aposentado que volta a trabalhar continua tendo direito a recebimento integral da aposentadoria ou mais o salário? Há algum teto ou desconto especial nesse acúmulo, doutor? Não, nesse caso específico pode, não tem problema nenhum, e o teto é o teto do regime geral de previdência para contribuição. Ele pode até ganhar mais, mas desconta até o teto, que hoje é R$ 8.157,41, tá? Então não há nenhum tipo de desconto. A aposentadoria dele vai sair 100% livre, não tem desconto na aposentadoria. O desconto é no salário que ele tem enquanto trabalha, né? O que pode descontar é o imposto de renda. A partir do ano que vem, se passar no Senado, né, tem a isenção de 5 mil, então quem ganha até esse valor não vai ter desconto nenhum. Mas esse ano ainda está valendo essa condição das regras anteriores, então quem ganha, né, no valor acima, né, hoje pouco mais de R$ 2.800, o único desconto que pode haver é do imposto de renda. Não tem nada a ver com a condição previdenciária. Previdência não desconta absolutamente nada. Doutor Marcelo, para quem já é aposentado, recebeu uma proposta de trabalho, que cuidados, né, ou estratégias o senhor recomenda antes dessa pessoa aceitar? Bom, é verificar o tipo, né, de trabalho que ele vai, uma vez se ele for aposentado, como falamos, de forma especial e voltar para o especial, ele perde. Se ele for aposentado por invalidez e quiser voltar, ele tem que pedir alta primeiro, ou então fazer a transição, que pode ser até 18 meses. O único cuidado que ele deve ter é esse. No demais, ele pode ser aposentado por idade, por tempo de contribuição. Nesse caso, até especial, que não volta para ser especial, não há problema nenhum. Ele vai acumular a aposentadoria recebendo 100% de forma integral, a não ser que atinja a condição do imposto de renda para desconto na regra atual, e acumula com o valor do salário, não há nenhum tipo de desconto. E quais seriam os mitos mais comuns sobre trabalhar depois de aposentar, que ainda confundem muita gente, doutor? Olha só, muitas pessoas falam a condição que se assinar a carteira, perde a aposentadoria. Isso é um mito, né, tremendo, e as pessoas não devem ter esse medo, até porque se assim não fizerem, estão cometendo crime. Não se pode deixar de assinar a carteira. É importante demais para trabalhar de forma, vamos dizer, solta, de forma clandestina, né? Inclusive os direitos trabalhistas que são, na verdade, garantidos a ele. Como falamos, o único direito que ele não vai ter é o seguro-desemprego. Mas os demais ele tem todos, o fundo de garantia, a multa de 40% para demissão, o 13º, o terço de férias. Isso não muda absolutamente nada nos direitos trabalhistas. Então é importante demais que esses mitos deixem de existir. Você, inclusive, tem pessoas que recebem pensão, aposentadoria e voltam a trabalhar. Pode acumular os três sem o menor problema. A aposentadoria, a pensão e o salário que ele recebe enquanto estiver trabalhando na condição que a lei permitir, né? Então é importante explicar para que não fique dúvidas, né? A pessoa, enfim, pode até, se por exemplo, Marcelo, mas eu ainda estou assim, liga para 135 ou no aplicativo, ou no site inss.gov.br, tem tudo isso explicando o que você pode e o que você não pode fazer em razão dessa circunstância. Nos chega a indagação da amiga Irla Menezes, esposa do amigo Luiz, um abraço para o casal. Bom dia, eu sou aposentado como taxista, posso continuar trabalhando na mesma função? Fui aposentado pela idade, doutor?
Pois não, obrigado por sua participação, por essa carona aí que você nos dá, né, no táxi, onde o senhor estiver aí na cidade. Um grande abraço para o senhor. Olha, é possível sim, não há problema nenhum em ser na mesma função, até porque o taxista não se aposenta de forma especial ou não tem nenhuma situação, como o senhor mesmo falou, por incapacidade permanente, a antiga por invalidez. Então a resposta é sim, você vai continuar trabalhando, vai continuar contribuindo, e nesse caso essa contribuição é pelo princípio da solidariedade, tá? Quem falar diferente, olha, depois você pede aí uma revisão, ou então vai pedir esse dinheiro de volta. Gente, é tudo mentira, isso é fake. O dinheiro que você paga em razão, como eu expliquei, pelo princípio da solidariedade, não há nenhum retorno nesse sentido. Pode parecer injusto, mas no final das contas, se você observar com todo cuidado, vai ver que essa regra foi colocada para dar chance a outros. Exemplo, nosso querido taxista que acompanha a gente, ele podia ter se aposentado e uma outra pessoa ia trabalhar no lugar dele. E ia manter a condição, né, do regime, nesse caso nosso, né, que é de compartilhamento. Um sai, outro entra. O regime, né, de equiparação, e que você tem essa condição de garantir o direito para quem já saiu. Um entra, outro sai, né? A gente chama isso de repartição simples. A forma técnica é o nome do nosso sistema previdenciário brasileiro, tá? Mas aí, nesse caso, como ele continua, certamente porque, ou às vezes, tomara isso que seja, né? Porque a pessoa, enfim, está perto de... Como, vou colocar um exemplo prático aqui, não, Nelson, provavelmente o dia que se aposentar na rádio, ele gosta tanto do que faz, sabe alguma coisa? Eu vou trabalhar, vou continuar, porque eu gosto do que eu faço aqui, já estou ganhando muito bem, já comprei minha casa na praia do francês e tal. Então, no final das contas, tem essa condição que eu espero que seja a maioria, tá? E, em outros casos, realmente a pessoa precisa complementar o orçamento e continuar trabalhando. São 9h45, 9h45. Deus te ouça, doutor, Deus te ouça. 9h45 na cidade de Arapiraca. Está chegando mais uma indagação. A gente pede mais um tempinho ao doutor Marcelo Lima, que é o nosso convidado especial de todas as segundas-feiras, Michele Martins. Tem participação do ouvinte que nos encaminhou um áudio, a gente vai estar escutando agora. Bom dia, Nelson. Bom dia, doutor Marcelo Lima. Sou João Bolinha, do sítio Chechel, Esteira de Alagoas. Eu queria saber o seguinte: a minha conta do meu benefício é no Banco Itaú de Palmeira dos Índios. Vai fechar dia 24. Como é que eu posso fazer para transferir para outro banco? Bom dia, fica com Deus. Doutor Marcelo, é o João Bolinha, de Estrela de Alagoas, do sítio Chechel. Pois não, um grande abraço a todos lá no sítio Chechel, obrigado pela sua pergunta também. Olha só, é muito simples, não tem esse mês agora, como a folha já fechou, não teria como o senhor transferir, tá? Então a dica que eu dou, receba no local onde está. No dia seguinte que o senhor receber esse dinheiro, o senhor vai procurar o banco de sua preferência, desde que o senhor tenha conta e seja na mesma residência, na condição do mesmo local, na sua localidade, o senhor pode trocar. Não precisa ir até uma agência do INSS, a não ser que o senhor queira receber por cartão magnético. De forma simples, funciona assim. O primeiro pagamento, né, em razão da venda da folha, você recebe. No segundo, você pode escolher o banco de sua preferência. Porém, para escolher o banco, você tem que ter uma conta nele, tá? Não tem como você assim, olha, eu não tenho conta não, mas eu quero receber em tal banco. Não é assim que funciona. Você tem que abrir uma conta poupança ou corrente, fica a seu critério, procure o seu gerente e peça, olha, eu quero a portabilidade da minha conta. E isso vai acontecer, tá? E aí, nesse caso, o nosso ouvinte, de forma prática, um dia após o dia que ele receber, ele colocar dia 24, então, no dia 25 em diante, ele já pode, na verdade, buscar junto a esse banco que ele tem conta para fazer a portabilidade. Ah, Marcelo, mas eu não quero abrir porque eu não tenho essa condição de abrir conta, etc. Problema nenhum. Ele vai pedir pelo telefone 135 ou no aplicativo a mudança do local, alteração do local em forma de pagamento, e a partir daí vai cair para uma outra instituição que vai ser escolhida pelo próprio INSS, que ficou, por exemplo, em segundo lugar nessa condição aí da venda da folha, tá? Então tem duas possibilidades. Ele vai abrir uma conta corrente de poupança no banco que ele achar melhor dentro da localidade dele. Depois disso, ele procura o gerente dessa conta, desse que ele fez, e pede a portabilidade. No mês seguinte, é provável que o dinheiro já caia nessa nova conta, tá? Agora, claro, é bom verificar se ele tem consignados, se tem alguma coisa que o prende à instituição anterior, porque aí ele teria que fazer a portabilidade geral de tudo, né? Porque senão, volta para o anterior até que ele quite, basicamente, qualquer débito que ele tenha com o banco anterior. 9h48, nos chega mais uma participação. Doutor Marcelo, é a nossa ouvinte Sônia, do bairro Novo Horizonte. Ela gostaria de saber, para a pessoa que deseja ser contribuinte individual, qual é o valor mensal a ser pago?
Pois não, obrigado por sua pergunta. E nesse caso, vai depender do bolso, né? Não é uma escolha, na verdade. Quem vai ditar é o seu bolso. Funciona assim. Se for até um salário mínimo, né, e ela é considerada de baixa renda, ela pode pagar o valor de 11% do mínimo, que dá R$ 166,98, que é uma conta simples. Você pega 1.518, que é o salário mínimo, vezes 11%, vai dar R$ 166,98. Quando o mínimo aumentar o ano que vem, você pega o novo mínimo, multiplica por 11% e vai pagando isso até você ter a condição de ter um benefício da Previdência Social, tá? Aí vamos lá, eu ganho um pouquinho mais. Olha, dá para faturar como contribuinte individual, eu faturo R$3.000, por exemplo. Com R$3.000 tem que pagar 20%, porque 3 vezes 2, 6, dá R$600 por mês, porque no final das contas é uma lenda que se tem, né? Aproveitar a pergunta da nossa querida ouvinte, que não adianta pagar valor maior, porque no final fica o mínimo. Gente, isso é uma lenda. Imagine o seguinte, é uma média. Você recebe média do que você paga. Se eu a vida inteira paguei mínimo, é óbvio que eu vou ganhar mínimo. Agora, se eu paguei sobre 3.000, 2.000, 1.500, 8.000, 7.000, 5.000, quando eu fizer uma média, não vai dar mínimo, né? Vai dar um valor acima. Só que, como a gente já sabe, é média. Então, não é o último valor que você paga. Ele pega de 94 até o dia que você pede o benefício e faz uma média. Por que 94? Quando começou o plano real. Julho de 94 em diante é o período em que é contado para fazer essa média, tá? Então, nosso ouvinte tem essa possibilidade. Se for baixa renda mínimo, ela vai pagar 11%, teria R$ 106,98. Se ela ganha mais, ela vai pagar 20% do que ela ganha, do que ela declara ganhar, para ter acesso aos benefícios da Previdência. E, por fim, uma dica, se ela for empreendedora individual, ela pode pagar 5% do valor do salário mínimo, que hoje é pouco mais de R$ 75,00, para ter acesso também aos benefícios. Agora, como MEI, ela tem que declarar imposto de renda, não vai pagar nada, porque o MEI que atinge até 81 mil por ano não paga imposto de renda, é isento, mas tem que declarar. E a dica é, só abre o MEI se realmente você for empreendedor. Pode parecer óbvio, mas tem pessoas que abrem porque acham que é mais barato. E é um barato que sai caro, tá? Se você não for empreendedor, você vai ver isso na prática, que na hora que você precisar, vai ter que comprovar tudo. Então, siga a orientação e só abra o MEI se realmente você for MEI.